Muito bem, amigos. A gente está de volta aqui no nosso curso de Matemática Financeira para o CFC. E, olha, nós já progredimos bastante. Nós já conhecemos a capitalização, a teoria da capitalização, nós já conhecemos, já sabemos como é que se desenvolvem os juros simples e compostos, já sabemos que os juros compostos são exponenciais e que os juros simples são lineares, ou seja, os juros compostos a cada mês rendem valores diferentes, maiores, enquanto os juros simples rendem todo mês o mesmo valor, já que eles sempre se referem ao capital. Mas a gente aprendeu também, ou melhor, nós aprendemos também, que apesar dos juros compostos serem exponenciais, serem juros sobre juros, ok? Ou seja, serem juros que incidem sobre o montante anterior, sempre sobre o montante anterior, embora a gente tenha aprendido isso aí, a gente viu também que isso não quer dizer que os juros compostos sejam sempre maiores do que os juros simples. Em outras palavras, isso não quer dizer que os juros compostos sempre vão render mais. Nós temos uma exceção, e a gente viu aqui, que quando o período é fracionário, quando o período não é inteiro, ok? O período é uma fração do período em que está a taxa é um mês e o período é 15 dias, por exemplo, os juros simples renderão mais que os juros compostos, ok? Aprendemos isso aí. Mas, para aprendermos isso aí, para mostrarmos realmente como é que funciona essa questão da linearidade dos juros simples e da exponencialidade dos juros compostos, nós comparamos as fórmulas de montante. Nós vimos que o montante, ou FV, né? O montante, ou FV, deixa eu ver aqui. Vimos que o montante, ou FV, a juros compostos, ele é 1 mais a taxa elevado a N. E vimos que o montante a juros simples, você pode chamar de M aqui também o montante, tá? E eu, inclusive, esqueci aqui de colocar, deixa eu ver aqui, desconsidere isso aqui, por favor, porque eu não coloquei o capital, né? Então, o montante a juros compostos, a gente viu, FV, valor futuro, o montante, ele é igual ao valor presente, PV, ou ao capital, se você quiser, pode ser, multiplicado por 1 mais a taxa e elevado ao período. Enquanto no juros simples, esse mesmo montante, esse FV, ele é igual ao PV, ou ao capital, pode usar C aqui, M aqui, C aqui, se você quiser, não tem problema. Ele é igual ao PV, ao capital, multiplicado por 1 mais o produto da taxa pelo período, ok? Então, e a gente fez a comparação dessas duas fórmulas aqui. Mas aqui é o trabalho com montante, para cálculo do montante. E, obviamente, além de eu calcular aqui, de eu retornar o valor de FV, tendo o valor de PV, valor da taxa, valor de N, obviamente eu posso também, a partir destas duas fórmulas, fazer uma fórmula para PV, para capital. Claro que eu posso. Tendo o montante, eu posso achar o capital. É só inverter a fórmula aqui. Mas a gente não vai falar disso agora, tá? Mais adiante, a gente pode mostrar que é possível, a partir da fórmula de montante, a partir da fórmula de FV, valor futuro, montante, você encontrar PV. É uma questão de aritmética aqui, né? PV vai ser igual a FV sobre isso aqui. Está aqui no segundo membro multiplicando, 1 mais IN está multiplicando, passa para cá dividindo. Se você não entendeu ainda, não se preocupe, a gente vê isso depois. O que eu quero que você saiba agora é o seguinte, é que a fórmula mais conhecida para cálculo de juros simples não é esta aqui de baixo. Essa fórmula a gente usou para mostrar a comparação. A comparação dos juros simples e compostos, a questão do montante, da evolução dessas duas formas de capitalização ao longo do tempo. A fórmula que vamos utilizar para calcular juros simples, já faremos isso a partir dessa aula, é esta aqui, que é a mais mostrada em livros.
Juros é igual. Na verdade, em livros, eles não mostram N, colocam T, o Tzinho de tempo. Juros simples é igual capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. É assim que colocam nos livros, tá? Capital é o que a gente chama aqui de PV, tá vendo? Ok, então nós vamos deixar essas duas fórmulas de montante, vamos abandoná-las por enquanto, para você não confundir, não misturar as coisas. Vamos abandonar as fórmulas de montante desse jeito aqui que trabalhamos e vamos trabalhar nessa aula apenas com juros simples, tá? Eu só digo a você o seguinte, esse tempo, o Tzinho, hoje está sendo utilizado como N. Por que N? Por causa das teclas da HP12C. O profissional de hoje precisa conhecer HP12C. Por conta das teclas, na HP12C, N é o período, o capital é PV, Present Value, né, valor presente, e o montante é o valor futuro. Então, você aplica um PV, você aplica um valor presente a uma taxa de juros I durante um período N para obter no final o montante, o valor futuro, o Future Value, FV, que é PV mais os juros. Mas a gente vai deixar de lado, por enquanto, essas formas de montante e vai trabalhar apenas com a fórmula de juros simples, tá? Para calcular os juros simples. Calcular os juros simples sem ter montante, né? Claro, se eu quiser calcular juros simples com montante, eu posso usar a fórmula aqui de baixo. Não é isso? Eu calculo o PV, depois vejo a diferença. Mas vamos, como eu disse, vamos deixar ali guardado para depois. Bom, vamos trabalhar então e resolver uma questão com a fórmula básica de juros simples, que é essa aqui, né? Desde que a gente coloca sobre 100. Vamos fazer o seguinte, eu só vou trocar o T, que você vê nos livros e nas apostilas, vou trocar pelo N, tá? Apenas o T pelo N, ou seja, tempo não vou chamar de T, vou chamar de N. Então vai ficar assim, juros simples são iguais a capital vezes a taxa vezes o período, né, o período N, que é o tempo T, dá no mesmo, e tudo isso dividido por 100. Juros simples é igual a capital vezes taxa vezes N dividido por 100. Ok? Mas você pode dizer, mas professor, já que o senhor não vai usar PV aqui, que é a nomenclatura da HP, então também não usa N, usa T. Tudo bem, se você quiser, você pode usar T. Ok. Né? A gente pode usar T, pode usar essa aqui, ó, sem problema. Mas vamos resolver uma questão para ver como é que isso funciona. Uma questão exemplo. Qual os juros, né? Quais os juros simples produzidos por um capital de R$18.000, aplicado durante 3 meses à taxa de 6% ao mês? Quais os juros simples produzidos por um capital de R$18.000, aplicados durante 3 meses à taxa de 6% ao mês? O que eu tenho aqui? Juros simples eu não tenho, estão perguntando. Então, juros simples eu não tenho. Juros simples eu não tenho. É um pontinho de interrogação. Eu tenho o capital, o capital C é 18.000. 18.000. Eu tenho N, o meu período é de 3 meses. Eu tenho a taxa? Sim. A taxa minha taxa I é de 6% ao mês. 6% ao mês. Ok. Será que eu já posso fazer o meu cálculo? Posso. Eu sei que para achar o juros simples, basta eu multiplicar. Gente, não é necessário memorizar essas fórmulas. Para achar o juros simples, basta eu multiplicar o capital vezes a taxa, né? E vezes o período. Vezes o tempo. Vamos usar T. Eu tenho quase certeza que se você tem algum livro aí em que tem juros simples, o autor provavelmente usou isso aqui. E dividiu por 100, sobre 100. Claro, se você já dividir já colocar a taxa dividida por 100, você não precisa nem colocar esse 100 embaixo.
A vantagem de pôr esse 100 aqui embaixo é que, por uma questão de aritmética, você pode dividi-lo pelo que for mais fácil, pelo capital ou até pelo tempo, né? O que for mais fácil, aí você divide. Mas alguns livros costumam pegar a taxa e já dividir por 100. Ó, a taxa é centesimal, divide por 100, pronto, acabou. Você já desaparece com esse 100 daqui. Ok, então nossa fórmulazinha básica é essa aqui. Como é que a gente resolve? Os juros simples, produzidos por esse capital de 18 mil durante 3 meses a essa taxa, os juros simples serão iguais. Capital, 18 mil, multiplicado pela taxa, a taxa de 6%, tá vendo? Vamos colocar 6, não vamos dividir agora, 6%, e multiplicado pelo período que é 3. E tudo isso dividido por 100. Olha como é interessante, a vantagem de pôr o 100, como eu disse, é que você pode dividir e simplificar o 100 com quem você quiser. Neste caso, por exemplo, é muito mais fácil para mim simplificar o 100 com 18 mil, tá vendo? Mais fácil, que eu desapareço com o denominador e facilita meu cálculo. Ok? Mas há autores que dizem, não, é melhor já dividir a taxa. Tudo bem, você poderia desaparecer com esse 100 e dividir 6. Ficaria 0,06. Ok? Dá no mesmo. Mas, outra coisa que eu quero dizer para você aqui. A gente aqui não precisa transformar nada, porque o período está ao mês e a taxa também está ao mês. Se o período estivesse ao mês e a taxa ao ano, nós teríamos que transformar o período ao ano. O período tem que seguir a taxa. Ok? E como os juros simples são lineares, bastaria eu multiplicar 3 por 12. Né? Bastaria multiplicar 3 por 12, não, desculpe. Bastaria eu transformar o período 3 meses em ano. A gente pode ver questões aqui a respeito. Se a taxa estivesse anual, vai ter que seguir a taxa. Bastaria eu dividir 3 por 12. 3 por 12. Ok. Mas não é o caso. Nós temos período e temos taxa na mesma grandeza. Então, basta eu fazer o cálculo. Juros compostos são iguais ao capital, 18 mil, vezes a taxa, 6%, vezes o período, 3 meses. Tudo isso dividido por 100. O que eu faço agora? Posso simplificar? Posso simplificar. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para facilitar. Posso simplificar, olha. Posso simplificar 100 com 18 mil. Corto os 2 zeros de 100, 2 zeros em 18 mil. O que eu tenho agora? Eu tenho 180 vezes 6 e vezes 3. Esses cálculos eu estava fazendo todos manualmente, mas vamos fazer na calculadora para a gente ganhar tempo. O que importa aqui é você ver como as coisas funcionam e, como já disse diversas vezes, para você que está pegando agora a aula, de repente, a prova do CFC aceita o uso de calculadora, ok? Então, o que vamos fazer? Vamos multiplicar 180 vezes 6 vezes 3. 180 vezes 6 vezes 3. 3.240. 3.240. Ok. Esse vai ser o valor dos juros. Vai ser o valor dos juros. Vamos conferir. 18, 180. Engraçado, eu confio mais fazendo cálculo na mão que na calculadora. Acabo repetindo. 3.240. Então, os juros simples serão de 3.240. Vamos ver a resposta, como é que fica? Quais os juros simples produzidos por um capital de 18 mil reais, aplicado durante 3 meses à taxa de 6% ao mês? A resposta é, os juros simples, esse capital aplicado durante 3 meses à taxa de 6% ao mês, ele vai render R$ 3.240. E qual é o montante? Ora, o montante é a soma do capital aplicado, nesse caso 18 mil, com o valor dos juros que rendeu. Capital aplicado 18 mil, valor dos juros 3.240. Então, 18 mil mais 3.240, 21.240, não é isso? 18 mil mais 3.240 vai dar 21.240.
ok? Se você utilizar a fórmula do montante, que nós trabalhamos aqui, e colocar os dados, juros, o capital, a taxa e o tempo, você vai ver que o montante vai dar 21.240. Isso a gente vê depois no estudo do montante. Mas nossa próxima aula será uma espécie de divisor de águas, né? Nossa próxima aula, nós vamos começar nós vamos concluir as nossas próximas 2 aulas, juros simples e compostos, de forma assim bem abrangente, com exercícios melhor aplicados, para depois a gente ver questões de concurso, que é o início do próximo, ou melhor, do 3º módulo. Eu espero que você esteja gostando e aguardo você em nossa próxima aula. Se você